aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu saúdo todos com a paz do Senhor, amém? Paz do Senhor, igreja? Aproveitando que estamos sobre os pés, por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Se puder me dar só um pouco de retorno, por favor, bom? Livro do profeta Abacuque. Glória a Deus. Livro, se puder só melhorar um pouquinho para mim, aí pode manter, tá bom? Que daí se eu subir muito eu desço por si. Capítulo 3, os irmãos façam como é ensinado, se é ficar de pé, fique de pé, se assentado pode permanecer. Vamos ler Abacuque capítulo 3, o versículo de número 2 apenas, assim tá ótimo, tá? Abacuque capítulo 3, vamos ler apenas o versículo de número 2. Enquanto os irmãos encontram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos para glorificar o Seu nome, né? Até porque nós não merecemos estar aqui, mas a graça de Deus, ela nos alcançou, e por esse motivo nós estamos aqui para glorificar a Deus. Também é o pastor dessa igreja, o pastor Júnior, que carinhosamente nos fez o convite. Deus abençoe o senhor, toda a família, essa igreja, seja Deus glorificado pela vida de cada um dos irmãos. Bom, eu sei que é às vezes trabalhoso estar aqui, mas você veio para cá porque você acredita que Deus tem algo para você essa noite. Muito obrigado pela água, tá bom? Deus abençoe a todos. O versículo 2 que encontraram diz amém. Está escrito assim: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi, ó Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Eu vou ler mais uma vez, tá bom? Para os irmãos frisar esse versículo. Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi, ó Senhor. Aviva a tua obra no meio. Repita comigo assim: no meio. Amém. E no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de fazer a leitura esta noite, um texto bastante conhecido de toda a igreja, texto que muito já ministrado, porém é um texto que me chama muita atenção diante de alguns ensinamentos que nos traz o versículo de número 2. Todos nós sabemos que aqui Abacuque, em seu livro, até mesmo conhecido como um profeta poeta, pois o capítulo 3, o capítulo 1, 2, ele sempre vai escrever esses textos em forma de poesia. Então sempre nós iremos contemplar ele orando a Deus, escrevendo as situações que estava vivenciando na época, em forma de cântico. Então por isso que ele é conhecido como um poeta, porque ele escreve em forma de cântico os textos que ele ora a Deus. E todos nós sabemos que Abacuque, na oração do capítulo 3 que nós acabamos de ler, ele não estava simplesmente orando por orar, ele não estava também pedindo para si mesmo, mas a oração que ele fez no capítulo 3, em específico no versículo 2, estava destinado a um povo. Essa oração, ela tinha um endereço certo a quem Deus deveria de socorrer.
Então aqui no versículo 2 nós sabemos que esta oração, ela estava destinada a Israel. Todos nós sabemos que Israel, diante de todo o contexto bíblico, até mesmo o contexto atual que nós vivemos, nós sabemos que Israel sempre foi e ainda continua sendo uma nação privilegiada. Quando eu digo que Israel sempre foi e continua ainda sendo uma nação privilegiada, eu não estou dizendo acerca do ouro que possui Israel, ainda que uma nação muito pequena, mas eu não estou dizendo sobre o ouro que ela possui, sobre a riqueza que essa nação possui, sobre as fortalezas que ela possui, não. Quando eu digo que Israel sempre foi, continua sendo uma nação de privilégios, eu não estou dizendo sobre as sementes boas, sobre os bons plantios, também não. Quando eu digo isso, eu estou me referindo à presença de Deus, que sempre esteve no meio da nação. Porém, Israel sempre sofreu de uma grande dificuldade. E qual é essa? Eles têm a dificuldade de valorizar aquilo que eles têm no meio de si. Você já percebeu que no Salmo de número 127, ali é um contexto da história de Israel, onde Israel peca, então Deus castiga, então Israel pede socorro e Deus os perdoa. É um contexto e um ciclo vicioso, que Israel sempre peca, Deus castiga, Israel clama e Deus perdoa. É assim. Eu não sei se você já percebeu, mas esse ciclo vicioso também está sobre nós. Quantas vezes nós, assim como Israel, já não trocamos a presença de Deus por coisas que não valem nada aí fora? Você já percebeu que quantas vezes nós trocamos aquilo que nos custa muito por algo que não nos vale nada? Nós trocamos aquilo que levamos anos para conquistar, e trocamos aquilo que apenas alguns momentos nós jogamos tudo por água abaixo. Assim estava Israel, com a dificuldade de valorizar aquilo que tinha no meio, que era a presença de Deus. Desde o segundo rei de Israel, quando Deus levantou um homem chamado Davi, então Deus levantou a Davi, e o princípio do ministério de Davi foi muito bom. O meio da sua chamada teve um problema, mas no fim as coisas foram bem. Então, quando passou os seus dias, Davi levanta o seu filho chamado Salomão. O reino do sul, que passou a se chamar Judá.
profetizar. Entenda uma coisa: quando Deus chamou Abacuque, ele não era desde o princípio um profeta, já não. Quando Deus chamou Abacuque, Deus arrancou este homem de uma linhagem de levitas. Eu não sei se você vai entender, mas nesta época havia uma grande igreja. Essa igreja qual Salomão havia edificado. Observe uma coisa, que aquela igreja dividida por 3 repartições. Havia o pátio, havia o lugar santo e havia o santíssimo lugar. Então naquela igreja, ali havia os levitas, que Deus havia separado para louvar e fazer manutenções no templo do Senhor. Perceba uma coisa: os levitas daquela época não simplesmente cantavam no grupo de louvores, não, mas os levitas daquela época tinham a responsabilidade de fazer as manutenções, os reparos no templo do Senhor. Havia 286 homens que estavam com a responsabilidade de louvar e cuidar da casa de Deus. Então Abacuque era um desses homens, um desses levitas, que Deus ali recebia louvores e também fazia as manutenções do templo do Senhor. Então perceba uma coisa comigo: se Deus era Deus que manifestava e Abacuque era um desses homens, então ele era alguém que já havia contemplado a presença de Deus manifestar naquela igreja e fazer maravilhas e proezas naquele lugar. Ele não era um homem jovem, não era alguém de meia idade, ele já era um ancião desta época, que já havia contemplado as proezas de Deus manifestada naquele meio. Eu penso comigo que se em um daqueles cultos em que Deus manifestasse a sua presença, se houvesse um paralítico naquele povo, então Deus manifestava e aquele paralítico, ele era curado para a glória de Deus. Eu acredito, assim comigo, que este homem era alguém que havia tido experiências com Deus. Então quando Israel foi dividida por 2 reinos, não havia mais adoração no templo que Salomão havia edificado. Quando Israel foi dividida por 2 reinos, então tudo começou a ir de mal a pior. Como eu disse anteriormente, tudo começou a sair do trilho. Então Abacuque, como homem já de idade avançada, que já havia presenciado alguns feitos que Deus havia feito lá atrás, ele resolve orar a Deus e expor a situação que eles estavam vivenciando nesta época. Vocês que são de idade ou são mais tempos do que eu, já levantaram suas mãos há anos atrás, vocês vão entender e também vai compreender o mesmo sentimento que Abacuque ele sentiu quando ele ora a Deus no capítulo 1. É um sentimento de que Deus ainda que manifestasse naquele ambiente, mas parece que faltava alguma coisa acontecer naquele tempo. Você já reparou que às vezes alguns cultos que nós prestamos a Deus, parece que Deus ele ainda que manifeste em nosso meio, nós cantamos, nós se alegramos, nós regozijamos, nós adoramos, e parece que quando a bênção apostólica ela é ministrada nesta noite e as portas dessa igreja elas são descidas abaixo, eu não sei se você já percebeu, mas parece que há um sentimento, há uma sensação de que alguma coisa faltou acontecer em nosso meio. Ainda que Deus fale conosco, ainda que a graça de Deus desça, mas parece que alguma coisa faltou a ser manifestada em nosso meio. É por isso que Abacuque, quando ele percebeu que as coisas não estavam normais, ele vai começar a orar a Deus. No capítulo 1, versículo 2, olha como ele ora. Ele vai dizer assim: até quando, ó Senhor,
Até quando clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Porque é que me mostra a iniquidade, e me fazes ver a opressão, pois a destruição e o litígio está diante de mim. Perceba uma coisa: esta oração que Abacuque estava fazendo não era uma oraçãozinha de 1 minuto, onde a gente pede somente. Esta oração que Abacuque estava fazendo era uma súplica de socorro a Deus. Ele precisava de uma emergência naquele ambiente, naquele momento. Mas entenda uma coisa: todas as vezes que a gente ora, nós temos que ter a convicção que a nossa oração será respondida por Deus. Todas as vezes que a gente ora, você pode esperar que a tua oração, ela será respondida por Deus. Porém, nem sempre quando Deus responde é aquilo que a gente gostaria de ouvir. Nem sempre quando Deus responde é aquilo que a gente gostaria de ouvir, ou de ver até mesmo Ele fazer. Nem sempre quando Deus vai responder alguma coisa que você pede para Ele é algo que nos agrada. Às vezes a resposta de Deus é contraditória à nossa vontade. A resposta de Deus às vezes ela é contraditória ao nosso querer, e às vezes a resposta dele é o silêncio que ele traz para você. E ele vai responder a oração de Abacuque aqui no versículo 6: pois eis que levanto os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Perceba uma coisa: Abacuque pede para Deus resolver um problema, e Deus não respondeu dizendo: eu vou resolver o teu problema negativo. Quando Abacuque pediu para Deus resolver um problema, Deus respondeu assim: eu levantarei os caldeus, nação amarga e impetuosa, para tomar moradas que não são suas. Perceba que os caldeus nada mais e nada menos são um povo pequeno, que quando resolvia se levantar para tomar uma nação que não era deles, ele se aliava a outra nação. Então Deus estava dizendo assim para Abacuque: você quer que eu acabe com o teu problema, mas eu vou acrescentar mais problemas sobre Judá. Por quê? Porque enquanto vocês têm problema, vocês vão orar, vocês vão consagrar, vocês vão me buscar, vocês vão pedir, porque é sempre assim. Eu não sei se você já percebeu, mas quando Deus começa a nos abençoar, ainda que nós tenhamos uma vida de oração, mas quando Deus começa a nos abençoar, quando Deus começa a prosperar, já não quer cultuar mais no domingo, já não quer mais participar da reunião, já não quer mais ajudar na obra de Deus. Mas quando o parafuso começa a ser apertado, aí você volta a orar, você volta a pedir, você volta a clamar. Deus me trouxe aqui esta noite para dizer algo para você: tudo que você está passando não é para você parar de congregar, não é para você abandonar aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, mas Deus está acrescentando o problema para você voltar a ser como era, para você voltar a orar como orava, para você clamar como clamava, consagrar como consagrava. Quem pode adorar? Quem recebe esta palavra, levante a mão para você adorar. Você já percebeu que em alguns momentos da nossa vida você pede, e quanto mais você pede, parece que mais a coisa piora? Já percebeu isso?
Isso é Deus trabalhando sobre você e dizendo: eu estou colocando esta limitação, eu estou colocando esta aprovação, eu estou colocando este limite para você, porque não é desta forma que eu te quero, é diferente que eu quero você na minha presença. Entenda aquilo que Deus está dizendo ao teu coração. Deus ainda que te prove, e você se pergunta: por que é que eu sou mais provado da minha casa? Por que é que sou quem passa mais dificuldade? É porque aquilo que Deus tem para você, Ele só tem para você e não tem para mais ninguém. Aquilo que Deus tem para você é para você e acabou. Só para você. É por isso que você tem que ser a única pessoa do teu lar que está aqui todo culto. Às vezes você está sem força e fala: hoje eu não vou conseguir. Mas você começa a pensar: se a coluna sentar, a casa cai. E você vem para cá. Você não entende, porque só você consegue enxergar coisas que outras pessoas não enxergam. E é Deus dizendo assim para você: é porque eu te chamei para coisas maiores. Eu te chamei para projetos maiores. Eu te chamei para planos maiores. Quando Deus fala tudo isso para ele entende isso. Aí ele vai dizer assim no capítulo que lemos: ouvi, ó Senhor, a tua palavra. Ouvi a tua palavra e temi. Você percebe uma coisa? Que ele não simplesmente ouve, mas ele ouve e teme tudo aquilo que Deus havia dito para ele. Você lembra que o apóstolo Paulo disse? Que o nosso coração, ele é a raiz de todos os males. Você já percebeu que quando nós somente ouvimos, ainda que seja algo que você precisa, você pode ouvir aqui no domingo, mas se você não temer em teu coração, na segunda você esquece tudo que foi dito aqui essa noite. É assim. É por isso que Paulo disse: enquanto um problema está na nossa mente apenas, ele é reversível. Você tem domínio sobre ele, você pode decidir qual será o futuro para isso. Mas quando desce para o coração, está consumado. Por quê? Porque no nosso coração, ele é a raiz de todos os males. Então, se você consumir a tua decisão, seja ela para bem, seja ela para mal, você pode fazer. Você vai fazer. Talvez é por isso que Davi disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não é só lâmpada, mas também é luz para o meu caminho. Talvez é por isso que Salomão vai escrever em Provérbios 4:23, e ele vai dizer assim: Senhor, sobretudo que tem de guardar, não guarda a minha casa, não guarda o meu carro, não guarda a minha conta, mas guarde o meu coração, porque dele procede as saídas da vida. Eu acho que é por isso que Davi disse ainda: escondi a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar mais contra ti. Eu não sei se você consegue entender, mas nós vivemos um período de grande dificuldade e de calamidade da igreja brasileira, onde nós não damos mais crédito algum à palavra que sai deste altar. Hoje nós cantamos daqui, rolamos de lá e pulamos lá, e a coisa é assim. Esquecemos que a palavra é quem cura, que a palavra liberta, que a palavra salva, que a palavra transforma. Nós esquecemos essas coisas. Alguns líderes dessas igrejas estão aí como Martinho da Vila: canta, canta, minha gente, e deixa a tristeza pra lá. Se der tempo para pregar, nós pregamos. Se não der, vai cantando, vai gritando, vai pulando. E esquecemos daquilo que Deus disse para Jeremias no capítulo 23 e o versículo
versículo 29, Jeremias: porventura não é a minha palavra como um martelo que quando desce esmunhaça as penhas? Não é também a minha palavra como fogo que, se preciso, incendeia o holocausto? E Deus está dizendo: se a palavra é como martelo, ela por si só é fiel para salvar o traficante, é fiel para salvar o adúltero, é fiel para salvar o alcoólatra. Ela por si só quebra coração de pedra e traz para tua casa. Se a palavra é como fogo, ela ainda cura, ainda batiza, ainda transforma, ainda renova. Só quem pode adorar, levante a mão para cima e segure levantada. Eu vou parar de pregar para você acabar com todo estoque de glória que está preso na tua garganta. Dá para Deus aquilo que é dele, dá para Deus aquilo que é dele, dá para Deus aquilo que é dele. Quem pode adorar? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quem pode, quem pode, quem pode, quem pode, deixa eu ver. Essa igreja não precisa de ninguém que se promova às custas dela. Sabe por que é que você está aqui? Você só está aqui porque ainda crê na palavra, ainda ama essa palavra, ainda deseja esta palavra. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, aviva a tua obra. Você percebeu que quando Deus ele fala, não aquilo que nós queremos ouvir, mas quando nós entendemos aquilo que Deus fala para nós, o propósito da nossa vida muda. Porque alguns capítulos anteriormente, ele estava pedindo para si, mas quando ele ouve aquilo que Deus queria falar, ele disse: ouvi, já entendi, aviva a tua obra. A visão dele muda. Ele não pede para si, ele visa a obra de Deus. É isso que ele visa. E você sabe de uma coisa? Sabe por que ele pede para Deus avivar a obra? Porque naqueles dias a coisa estava feia, talvez pior do que é hoje. E ele falou assim: tua obra precisa de um revolucionamento urgente. Aviva ela. Você sabe que nós às vezes confundimos o sentido do avivamento e achamos que o avivamento é simplesmente quando nós se alegramos aqui, mas não é. O avivamento ele é algo que sai de dentro para fora. Avivamento é você ter dois, dar algo para um que não tem nada, e você não ter sentimento de arrependimento algum. Isso é avivamento. Avivamento é empatia com o teu próximo, é amor, é olhar com os olhos de misericórdia para alguém. Isso é avivamento. Avivamento é você olhar alguém que precisa na sarjeta e não julgar, mas olhar com empatia, dar a mão para aquela. Isso é avivamento. E nós estamos muito distante disso, muito. Infelizmente nós estamos muito longe de viver um avivamento, muito longe, muito. Aí andam dizendo por aí que o Brasil vive o maior período de avivamento. Nunca. Não estamos vivendo, não. Aí se baseiam na profecia de Joel 2,17, que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Mas essa profecia não cabe a nós. Ela é destinada a Israel no milênio, não é para nós. Você sabe que quando nós voltaremos a ser avivados novamente, quando a gente parar de se importar só com a nossa barriga, começar a arregaçar a manga da nossa camisa e começar a buscar alguém que ainda está lá,
Você sabe que você está aqui, mas existe alguém dos teus que ainda está lá. E se de repente for hoje o soar da trombeta, você pode até ir, mas os teus pais ainda estão perdidos lá fora, mas os teus filhos continuam perdidos lá fora. Mas alguém que tanto precisa de você, que talvez você não teve empatia, ainda está perdido lá fora. Você já parou para pensar que você tem uma família gigantesca, que você poderia ser o porta-voz para ela, para um dia morar lá no céu também contigo? E talvez você ainda não despertou. Deus nos trouxe aqui esta noite para levantar Abacuques nesta igreja. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Abacuque, ela significa aquele que abraça. Deus te trouxe aqui para dizer para você: é você que eu quero levantar para abraçar a causa da igreja. É você que eu quero levantar para abraçar a causa deste mundo. É você que eu quero levantar para abraçar a tua família. Quem pode adorar? Não é outro que Deus vai levantar, é você. É você que Deus quer levantar para abraçar causas, para abraçar projetos, propósitos. É você que Deus quer levantar. Você tem que parar com esse negócio. Para com isso de viver pregado no YouTube, de viver cuidando daquilo que não lhe pertence. Para com isso e comece a orar mais, e comece a jejuar mais, e comece a ler mais para Deus cumprir aquilo que Ele ainda quer cumprir na tua vida. Comece a fazer. Impossível Deus te usar, impossível Deus te usar se você não for o primeiro a acreditar naquilo que Ele falou para você. Impossível. Como que Deus faria o que fez com Abraão, se Abraão não fosse o primeiro a acreditar naquilo que ele ouviu? Ainda que Sarai, sua esposa, você está ficando louco, está ficando maluco, mas ele disse: eu sei quem falou comigo, eu acredito naquele que falou comigo. Você precisa ser o primeiro a crer naquilo que ele falou para você. Mas como, irmão? Como que Deus vai usar você? Me explica como que Deus vai usar você, se você não tem um pingo de interesse pelas coisas dele. Como? Como é que ele vai usar você, se para tudo você aprende, mas não consegue ler, não consegue tirar um tempinho para fazer aquilo que ele te chamou? Como que ele vai te usar? Como? É por isso que os anos passam, Deus levanta fulano e você continua aí. Deus levanta Bertrano e você continua aí. Deus levanta Beltrano e você continua aí. Por quê? É impossível Deus te usar se você não se levantar primeiro. Mas Ele te trouxe aqui para falar para você: eu preciso levantar você como um Abacuque. Ainda que ninguém acredite em você, mas é você que Ele quer derramar a tua presença. Ainda que todos te olhem com outros olhos, mas é em você que Ele acredita. Ainda que você ache que não consegue, mas é na fraqueza que o Espírito se aperfeiçoa. Ainda que você ache que não pode, mas Ele faz você conseguir. Levante a mão que eu vou profetizar. É você que Deus vai levantar. É você que Ele quer te usar. É você que Ele quer. Aviva a tua obra no meio. Você percebeu uma coisa aqui? Que Ele falou assim: aviva a tua obra no meio. No meio. Por que é que Ele não disse: Deus, aviva a tua obra no começo? Porque se o começo for bem, o meio vai bem e o final nem se fala. Ou porque Ele não disse: aviva a tua obra no fim? Porque ainda que o começo vai mal, se o meio for mal também, mas no fim dá certo. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Por quê? Mas Ele disse: aviva a tua obra. Não é no começo, não é no meio, não é no fim, mas aviva a tua obra no meio dos anos. Porque eu não sei se você consegue entender
na história que nós estamos falando aqui, desde o princípio de Israel, teve um bom começo. Você percebeu de quando Deus fez as primeiras profecias, de quando Deus fez as primeiras promessas? Israel sacrificava, Israel louvava, ainda um pouco antes de ser dividida, no templo de Salomão, ali Deus manifestava, ali Deus agia, mas chegou um tempo que tudo se parou, e foi bem no meio. Eu não sei se você consegue entender comigo, mas é sempre no meio que a gente cansa, é sempre no meio que a gente se cansa. Alguém tem o costume de correr aqui, de caminhar? Alguém tem? Ainda que você tenha, se você estiver determinado a dar 10 voltas em um local, você dá 5 e você para e lhe traz 2 dúvidas à sua mente. Primeiro, ou você volta para trás, ou você para onde você está, porque o meio é assim. O meio nós temos a dificuldade de prosseguir. O princípio não. O princípio não precisa de ninguém para te incentivar, não precisa. O princípio ninguém precisa bater no teu ombro, não precisa. Porque você é a sua própria motivação, mas sempre no meio que você perde a velocidade que você tinha. Sempre no meio que você perde o ritmo que você tinha. É assim para a vida, tudo para a vida é assim. Tudo tem um princípio, um meio e o fim. Tudo que você pensar, tudo. Eu sempre costumo usar como um exemplo, mas quando eu estudava, e ainda estudo, mas quando eu me formei em um outro curso, uma outra graduação que eu fiz, no começo eu era a minha própria motivação. Não precisei de ninguém me motivar para ir, ninguém, porque eu queria aquilo. Então eu fui até a instituição, eu fiz a minha matrícula, eu comecei, mas no meio eu pensei em retroceder, porque no meio você se cansa, no meio você pensa em parar. Parece que o fardo das dificuldades no meio é onde ficam todas em cima de você. E assim é com você. Você lembra que no começo, quando você levantou as tuas mãos aqui, o começo não precisava do pastor ficar mandando mensagem para você. O começo ninguém buscava você em casa para vir para cá, não. O começo você levantava e vinha para cá, e não importava se era culto de ensino, se era doutrina, se era congresso, muito menos quem que vai pregar, quem que vai dirigir, não importava para você, você apenas queria estar aqui. Você lembra? Mas quando o tempo se passa e chega no meio você se cansa, e no meio você não tem força mais para abrir a boca, para dar um glória. Você não tem força mais para chegar sozinho até aqui. No meio você não consegue acordar para vir para a escola dominical. No meio você perde a vontade que você tinha. É assim, porque no meio você se cansa. Entenda uma coisa, eu não estou julgando se você parou no meio, porque todos nós estamos aptos a parar também. Mas eu vim dizer que Deus tem uma mensagem para você, e dizer para esta igreja que no meio você não vai ficar parado por nada. Eu vim dizer que no meio você não vai parar. É besteira esse negócio que está na tua cabeça. Não vale a pena. Ficou na igreja a vida inteira, e no meio agora não vale a pena você parar. Deus te trouxe aqui para te dizer: você vai continuar caminhando com as tuas forças mesmo, pregador. E quando eu não conseguir mais correr, quando você não conseguir correr, então você vai caminhar. E quando você não conseguir mais caminhar, quando não conseguir mais caminhar, então você vai se arrastar. E quando você não tiver força para se arrastar, então Deus descerá do céu, pegará na tua mão direita e dirá: vamos que eu te ajudo, vamos que eu te levanto. Mas no meio você não vai parar. No meio você não vai ficar parada. Você não pode estacionar agora, você não pode agora. Agora é o fim da carreira. Diga como Paulo: combata um bom combate, encerra a tua carreira, ou encerra a tua fé, mas ainda guarde ela até para o final. Aviva a tua obra no meio. Sabe de uma coisa? No meio muitas pessoas te abandonam, até aquelas que diziam que estava com você para tudo.
No meio muita gente te larga, te esquece. Mas existe alguém que ama pessoas que está no meio. Ele ama quando você está assim, sabe por quê? Porque como diz o apóstolo Paulo, é na fraqueza que o Espírito se aperfeiçoa. Ele ama quando você está no meio, e você olha para a direita, para a esquerda, não enxerga mais ninguém. Aí a única solução que você enxerga é olhando para cima. E quando você pede para cima, aquele que está sentado à direita do Pai, Ele ama pessoas que estão no meio. Ele ama tanto estar no meio, que em Mateus capítulo 18 e versículo 22, no meio de uma cruz, Ele estava entre dois ladrões, e no meio, aquele dia houve milagres e houve proezas naquela vida. Ele ama tanto estar no meio, que em Salmo 46 e o verso 3 está escrito: há um rio cujo as correntes alegram a cidade de Deus, e Ele está no meio delas. Ele está dizendo para você: eu estou no meio dessa crise, eu estou no meio dessa luta, eu estou no meio dessa guerra. Você não vai parar, porque eu também estou no meio com você. Aviva a tua obra no meio, e no meio a notifica. A notifica. Essa palavra é traz à tona. O agora não é anteriormente, é agora. Tudo aquilo que estava ou ainda permanece em oculto. Que oração sábia, que oração linda que ele fez. Traz à tona o agora, tudo aquilo que estava ou ainda está em oculto. Sabe o que é que estava em oculto? O louvor que Israel prestava a Deus outra hora. Estava em oculto a fidelidade que Deus e Israel tinham um com o outro. Estava em oculto a vontade de adorar, o desejo de clamar estava em oculto. Estava em oculto os sacrifícios que Israel prestava a Deus outrora. Estava em oculto o desejo de buscar a Deus. Ele disse: traz à tona tudo aquilo que ainda está ou estava em oculto. Essa noite Deus te trouxe aqui para te despertar, jogar um balde de água fria em você e dizer para você: pede para Deus trazer à tona tudo aquilo que você foi um dia. Eu sei que talvez eu prego pessoas que talvez um dia pregou e você hoje está estacionado no seu lugar. Eu sei que talvez eu prego para alguém que você muito já foi usado por Deus, e hoje você continua estacionado neste mesmo lugar. Mas pede para Deus trazer à tona tudo aquilo que um dia você já foi. Peça para Deus fazer de novo tudo aquilo que um dia você já fez. E eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. A partir desta noite, quem não pregava, se prepare. Você não vai pregar igual você pregava, vai ser além do que você tinha. Se prepare se você não orava, ou se não consegue mais orar. A partir desta noite, você voltará além daquilo que você era. Se prepare. Se eu prego para alguém que cantava e não canta mais, Deus irá te levantar como nunca nesta noite. Mas pressa para Ele trazer à tona. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou disposto ainda a cumprir aquilo que eu disse na tua história. Eu ainda estou de pé. A promessa está de pé para você. Fica de pé para adorar. Se o pastor puder me louvar aquele hino abençoado que o senhor canta, fica de pé. Eu sei que diante das limitações não podemos mais abraçar alguém do lado, não podemos mais dar a mão para alguém, mas coloque a mão assim no teu coração, coloque. Se possível, feche os teus olhos agora, feche os teus olhos. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Nós iremos fazer uma oração agora. E nessa oração você não vai ficar quieto me ouvindo falar apenas, não. Nesta oração você vai clamar de todo o seu ser, com todo o resto de força que você ainda tem.
você vai clamar com mais profundidade de sinceridade da tua alma. Deus sabe que você é falho, Deus sabe que você peca, Deus sabe que você erra, mas com um pouquinho de fé que você ainda tem, arranque e está escondido da tua alma, e você vai pedir para Ele fazer de novo o que Ele já fez. Você vai pedir para Ele te levantar como nunca. Você vai pedir para Ele restaurar a tua saúde. Você vai pedir para Ele restaurar a tua vida. Espírito de Deus, em nome de Jesus nós oramos nesta noite. E eu peço ao Senhor agora que o Senhor possa visitar esta pessoa que de todo o coração está orando, com sinceridade está pedindo. Ó Deus, comece a visitar esta pessoa que pede para o Senhor trazer à tona aquilo que ela um dia já foi. Talvez o tempo fez parar, talvez o fardo fez estacionar, talvez a dificuldade da vida achou que a melhor solução era parar aonde ela está. Mas aquele Senhor que nos disse esta noite que no meio nós não iremos ficar, com teu Santo Espírito, comece a tocar os teus servos agora, comece a tocar os teus filhos agora. Quem não tem força, traga força. Quem não tem fé, traga esperança. Quem não tem inspiração para orar, comece a derramar agora. Eu te peço, tua igreja pede. Eu te peço, tua igreja pede. Quem pode orar? Quem pode orar? Abre a boca para orar. Abre a tua boca para orar. Se tiver ponto, pode soltar. Ao som dessa canção, glorifique a Deus. Ao som dessa canção, glorifique a Deus. Ao som dessa canção, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. É o teu momento agora, o teu momento. Em tua presença tem coisas que ninguém faz por você, é só você. em tua presença Tem coisas que ninguém vai te ajudar, é só você. existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Aonde que é? Em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor. Eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor. Você pode levantar as tuas mãos Tua presença e confessar que é só na presença dele. Diga: vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. é só lá onde você deve habitar. É só lá onde você deve se esconder. É só lá onde você deve estar. Na presença de Deus. Na presença de Deus. Na presença de Deus. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração.
tua presença, Espírito de em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me Aonde que é esse lugar? Diga! em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Isso, chore mesmo! Ore como você nunca orou! Clame como nunca clamou! Tua presença, Senhor, Faz de novo. em tua presença, Faz de novo. Faz de novo. Me mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Você pode aplaudir Jesus. Tua presença. Quero saber se nessa noite existe alguém aqui que você está parada no meio, ou parado no meio, e as circunstâncias da vida te fez parar, e você ouviu a voz de Deus dizendo para você que no meio você não pode ficar, que Ele quer fazer você continuar caminhando. Levante tuas mãos assim que eu quero conhecer você. Existe alguém? Levante tuas mãos assim. Não há ninguém. Existe alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus de corpo, alma e espírito? Levante suas mãos sim, quero conhecer você. Não há ninguém. Que Deus continue abençoando essa igreja, abençoando os obreiros, abençoando o pastor, toda a sua família, Deus abençoe, bom? Eu agradeço minha oportunidade e as palmas loucas.